Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta. Espero que tenham aproveitado essas 2 semaninhas de recesso da melhor forma possível, descansado, brincado bastante, tá bom? Galera, nossa aula de ciências, paramos na página 27. Agora vamos dar continuidade lá na página 28, onde vamos abordar o conteúdo Sistema Endócrino. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre isso. Podem pegar a sua apostila e me acompanhar, ok? Eu vou falar um pouco sobre esse sistema aqui, num textinho que eu montei com um pouco mais de imagens para vocês, mas também aqui na nossa apostila. A apostila vem questionando o quê? Vem perguntando o que você sente quando leva um susto, está com medo, o coração dispara, a respiração acelera, fica todo arrepiado e dá aquele friozinho na barriga. Sabe quando tem as peças teatro da escola, do Dia das Mães, Dia dos Pais, da Semana da Criança, vocês não ficam nervosos um pouco antes da apresentação, não dá aquele frio na barriga? Então, essas sensações, esses sentimentos, essas emoções, são controladas pelo sistema endócrino, que junto com o sistema nervoso, atua para controlar o funcionamento do nosso organismo. O sistema endócrino ele é formado por glândulas. Essas glândulas são essas daqui, ó. As glândulas, os órgãos que compõem o sistema endócrino humano. Essas glândulas, esses órgãos, eles também têm a função de produzir substâncias químicas, que são chamadas de hormônios. Então, o sistema endócrino também pode ser chamado de sistema químico, um sistema químico do nosso corpo, porque eles produzem substâncias químicas que são os hormônios. Esses hormônios geralmente são transportados pelo sangue, nosso corpo, para ir na região que ele precisa. O nosso sangue leva esses hormônios para a região onde ele vai atuar, para a parte do nosso corpo onde ele deve atuar, né? Nesses locais onde eles atuam, eles podem regular partes do nosso corpo, né, sistemas do nosso corpo. Ele também pode regular a quantidade que a substância que tem que passar pelo sangue e controlar também o crescimento do nosso corpo. Ele tem bastante funções. Aqui, por exemplo, na nossa apostila, tem um exemplo. Aqui fala sobre a questão da adrenalina, que é um hormônio que ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, que são essas daqui, ó, em cima dos rins. E essa adrenalina, ela acontece quando estamos muito estressados ou quando estamos com medo, nervosos. E ela acontece muito quando a gente pratica esportes radicais ou vai fazer alguma coisa que a gente sente muito medo, ou quando a gente está muito estressado. Além de pular de paraquedas, se a gente vai andar na montanha-russa, vai praticar um esporte radical, surfar, quando a gente vai, quem tem medo de altura e sobe em um lugar muito alto, muitas vezes é produzido essa substância, né? Esse hormônio que é a adrenalina. Mas antes de tudo, vamos por partes e vamos conhecer as principais glândulas que compõem o sistema endócrino. Nós temos aqui na apostila de vocês, vamos começar pela hipófise, que essa glândula, ela é do tamanho de uma ervilha e ela é responsável principalmente pelo crescimento dos ossos e dos músculos. Aqui no textinho que eu montei, eu peguei algumas imagens para vocês conseguirem localizar aonde ela fica. Ó. Aqui eu falei sobre o sistema endócrino, que é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo, até chegar nos órgãos-alvos sobre os quais atuam, até chegar na parte que aqueles hormônios vão ser utilizados. E aqui a hipófise, também chamada de pituitária, é uma glândula pequena que se localiza na base do encéfalo. Muitos a classificam como a glândula mestra do corpo. Na apostila de vocês também vem essa informação aqui, ó. Que ela é a glândula mestra, pois comanda o funcionamento das demais glândulas do nosso corpo.
também produz o hormônio responsável pelo crescimento dos ossos e dos nossos músculos. Deixa eu só arrumar aqui, ok? Pois os hormônios que ela produz regulam o funcionamento de outras glândulas. Vocês podem ver aqui ela bem pequenininha onde ela vai se encontrar. Temos o cérebro e aqui vem pintadinho. Depois tem a tireoide, aqui na apostila de vocês, que é a glândula tireoide. Ela fica onde? Olha aqui. A tireoide também, você pode falar, é uma glândula em forma de borboleta, localizada na base do pescoço. Olha ela aqui, ó. À frente da traqueia e logo abaixo da laringe. Vocês podem observar aqui. Bom, a tireoide, ela afeta o metabolismo, nosso corpo. O que é o metabolismo? Ele tem a função de obter a energia. Então, ele vai trabalhar com os nutrientes que nós absorvemos. Porque lembra que para a gente ter energia, nós temos que consumir nutrientes. Então, ela vai trabalhar isso, que ela vai... quando nós comemos, lembra que aprendemos sobre o sistema digestório da comida? Quando chega aqui, nós já estamos absorvendo nutrientes. Então, a tireoide ela vai trabalhar com esses nutrientes que ela trabalha o metabolismo, que tem a função de obter energia para o corpo. E também com a frequência cardíaca, com o nosso coração. Gente, a tireoide, ela tem uma questão que talvez vocês já tenham escutado sobre, eu tenho tireoide alta, eu tenho tireoide baixa, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho hipertireoidismo. O que é isso? É quando a nossa tireoide, ela não produz a forma correta de hormônios. Por exemplo, eu vou falar de cada um. A tireoide baixa, que é o hipotireoidismo, é a condição na qual a glândula da tireoide não produz a quantidade suficiente de hormônio, né? Então, ela produz pouco hormônio. E isso pode afetar o nosso corpo, e seriamente. Os sintomas podem incluir sensibilidade ao frio, pele seca e ganho de peso inexplicável. Causa um desequilíbrio no nosso metabolismo, no nosso corpo, né? Quando é hipertireoidismo, que é tireoide alta, ela produz em excesso. Agora produz até demais a quantidade de hormônio. E o que ela pode pegar e fazer? Os sintomas podem incluir nervosismo, a pessoa fica muito nervosa, sem motivo. Perda de peso inexplicável e batimentos cardíacos rápidos e irregulares. Isso tira todo o equilíbrio do nosso corpo. Eu mesma, por conta que eu sou magra, eu sempre faço o exame todo ano para ver se eu não tenho hipertireoidismo. Porque eu nunca consigo ganhar peso, mas todos os anos os exames que eu faço sempre dá negativo. Fala que a minha tireoide está regulada, está correta. É sempre bom fazer. Continuando, agora aqui nós vamos falar sobre as suprarrenais. As suprarrenais são glândulas adrenais, também que podem ser chamadas, ou suprarrenais. As glândulas se localizam logo acima dos rins. Nós temos os dois rins e olha onde que elas ficam. Bom, como já conversamos, na apostila de vocês já traz aqui nessa página, como aqui também informando que as suprarrenais, elas produzem a adrenalina, mas ela também produz um hormônio chamado cortisol. O que é esse hormônio cortisol? Ele serve para controlar o estresse e o sistema imune, da imunidade no nosso corpo. Ele também mantém os níveis de açúcar no sangue, ajuda também na pressão arterial, ajuda nos níveis corretos de açúcar que nós precisamos ter no nosso corpo. Então, ele vai trabalhar a questão do quê? Da diabetes. Mas sobre a imunidade, gente, imunidade é uma coisa muito importante. Temos que nos alimentarmos, temos que se alimentar bem, praticar exercícios e consumir muita água para nossa imunidade não baixar. A imunidade baixa, ela faz com que o nosso corpo fique exposto
a vírus, a ficar doente. Imunidade baixa faz com que pegamos gripe mais fácil, ficamos fracos. Então, tem que praticar exercício, tem que se alimentar bem, tem que tomar muita água para hidratar os rins e também para ajudar as glândulas suprarrenais a manter a nossa imunidade alta. É muito importante, tá? Agora, gente, nós vamos trabalhar aqui, ó, na apostila de vocês tem aqui, sobre os ovários e os testículos, que são glândulas do corpo feminino, né, do corpo humano feminino e do corpo humano masculino. Como vocês vão ler aqui, fala, os ovários produzem hormônios femininos e os testículos secretam, ou seja, produzem hormônios sexuais masculinos e produzem os espermatozoides. Essas glândulas, elas trabalham a questão hormonal e sexual dos dois corpos, na questão da reprodução humana. Aqui eu vou falar um pouco dos dois, ó. Os ovários são órgãos localizados na porção superior da cavidade pélvica. Um em cada lado. O que é cavidade pélvica, gente? É a questão aqui da parte genital feminina, mas é aqui dentro. Vocês vão ver que nós temos aqui o quê? O útero, e de cada lado nós temos um ovário. É aqui, ó. Aqui também eu tenho esse desenho, ó. O útero fica centralizado aqui e cada lado nós temos um ovário. Os ovários, eles produzem 3 tipos de hormônios. Eu vou falar para vocês. Nós temos a progesterona, que é o hormônio que regula o ciclo menstrual. Quando deixa de ser menina e se torna uma moça, quando tem o ciclo menstrual, ajuda na reprodução humana. Na questão da reprodução, quando vai reproduzir um humano, vai ter uma gravidez. Nós também temos a questão da produção do hormônio estrogênio, que ele estimula o desenvolvimento hormonal. É ele que faz a questão do corpo feminino, do corpo humano feminino, fazer com que desenvolva os seios, ter a forma de um corpo feminino. Nós também produzimos testosterona. A testosterona, ela é mais colocada como um hormônio masculino, porque no corpo humano masculino, ela é produzida em maior quantidade, mas no nosso corpo também produzimos. Por quê? Porque a testosterona, ela ajuda a desenvolver os músculos, né? A massa muscular e os ossos também. Então, a mulher também tem a produção de testosterona, mas em pequena quantidade. Agora aqui, ó, os testículos é um órgão par também, 2, direito e esquerdo, situado numa bolsa muscular cutânea, denominada escroto, a qual está localizada na região anterior do períneo, logo por trás do pênis. Vocês podem analisar aqui, ó. E uma dos hormônios principais é a testosterona, que é um órgão que regula a fertilidade, ou seja, a produção da questão dos espermatozoides, que é o que vai ajudar na fecundação e na reprodução humana, fazendo com que tenha a gravidez, ok? Mas a testosterona também ajuda na distribuição da gordura, na produção de glóbulos vermelhos e também na massa muscular. E como no homem, no ser humano masculino, né, no corpo humano masculino, é em grandes quantidades, nós podemos analisar que o corpo masculino ele tem uma quantidade de massa muscular e óssea maior do que o corpo humano feminino. Por quê? Porque eles produzem mais testosterona. Ok? Qualquer dúvida, gente, vocês podem estar me procurando para a gente conversar sobre isso. Eu vou estar anexando também um pequeno vídeo, numa animação para vocês entenderem, ok? Vocês já estão no 5º ano, vocês já têm que entender a questão dessas partes, vocês têm que conhecer o corpo de vocês, ok? Bom, depois dessa explicação, aqui também tem mais um pouquinho falando sobre essa questão, olha só. Você sabia que os hormônios só atuam em células específicas do corpo? E também de forma diferente no decorrer da vida? Ó, que é o caso do hormônio do crescimento que nós falamos no início, que ele é produzido pelo hipófise.
que ele faz, gente? Olha aqui. Quando somos crianças, o hormônio do crescimento age em nossos ossos e também na massa muscular, tá? Fazendo com que vamos, né, crescer. Com que cresçamos, no final da adolescência, o hormônio do crescimento diminui e nossos ossos param de crescer. Se o hormônio do crescimento é secretado de forma exagerada durante a fase de crescimento, o problema é denominado de gigantismo, quando é demais. E o jovem pode atingir uma altura de 2,5 metros a 2,75 metros. Caso ocorra baixa produção desse hormônio, pode ocorrer o nanismo, em que o indivíduo apresenta uma estatura muito baixa da média da população. Então, vocês podem analisar que, igual a gente estava falando da tireoide também, a questão desses hormônios, a questão da produção hormonal e tudo mais, dessas glândulas, ela tem que ser exata, porque se ela for muito alta ou for muito baixa, ela pode ocasionar algumas coisas, algumas são agravantes, outras não, ou seja, pode ocasionar um desenvolvimento, como que eu posso utilizar a palavra? Um desenvolvimento não correto do corpo. Né? Nada de mais e nada de menos. Lembra que a prof sempre fala, tudo que é demais faz mal. Também tudo que é de menos também faz mal. Então, e isso entra na questão das glândulas, na questão da produção de hormônios, tá bom? Agora vamos aqui para os exercícios. Sobre o sistema endócrino, complete as frases corretas. Vocês vão completar aqui analisando. Olha só, o primeiro fala, A é um hormônio liberado no momento em que sentimos medo ou tomamos um susto. Qual que é o hormônio que a gente pegou e falou aqui questão de praticar algum esporte radical ou de quando a gente vai... Lembra do teatro que vocês vão apresentar e vocês ficam com aquele frio na barriga? Como que é o nome desse hormônio? Letra B. A é secretada pelo e é responsável por produzir a taxa de açúcar no sangue, fazendo com que este entre nas células. Bom, gente, eu quero saber como é o nome, vocês podem pesquisar como é o nome do hormônio responsável por reduzir a taxa de açúcar no sangue, controla a taxa. E qual é a glândula responsável sobre a questão do açúcar? Qual dessas daqui é responsável pela questão de controlar o açúcar no sangue? E vocês podem estar pesquisando, podem utilizar a internet, que vocês utilizam muito bem, para saber qual que é o hormônio que trabalha essa questão, tá bom? Agora aqui, ó, o hormônio do crescimento é secretado pela glândula. Qual que é a glândula que trabalha a questão do crescimento dos ossos e da massa muscular? Qual que é? Qual que é a glândula? E quando ela falta muito dela, ela pode ocasionar o quê? Qual dos dois que é quando falta? É o gigantismo ou o nanismo? Completem ali. Agora aqui, gente, para vocês, para ver se vocês estão craque, vocês vão se lembrar os nomes. Vocês vão colocar o nome dessas glândulas. Só pegar na página 29 e analisar e colocar os nomes, ok? Bem simples. Agora aqui, gente, exercício 3. As glândulas endócrinas secretam diretamente no sangue hormônios que atuam em locais específicos do organismo. O que está falando aqui? Que as glândulas produzem hormônios que eles vão ir andar pelo nosso corpinho pela corrente sanguínea, pelo sangue. Os hormônios que elas produzem, que essas glândulas produzem, elas vão passar pela corrente sanguínea para chegar no local específico, no órgão específico que ela precisa chegar. Qual glândula é considerada a glândula mestra? Justifique sua resposta. Qual que é a glândula mestra, gente? A gente já conversou sobre isso. Qual que é? É a tananã. E por que ela é mestra? Porque ela comanda o funcionamento das demais glândulas. Ó, vocês vão encontrar aqui, ó. Por que ela é? Pois comanda o funcionamento das demais glândulas no nosso corpo. Também produz o hormônio responsável pelo crescimento. Ó, como que tá fácil, né? Exercício 4. Procure em revistas, jornais ou na internet, que aí vocês teriam que imprimir, quem puder, né?
estar imprimindo 2 imagens que estejam relacionadas ao hormônio da adrenalina. Recorte e cole nos espaços a seguir, depois escreva uma legenda para cada uma delas. Bom, eu separei aqui algumas, olha só. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu achei em algumas revistas. Essa daqui é do Rotary. Ó, aqui, ó. Olha só. Um esporte radical aqui, ó. Um surfista desafia as ondas numa prancha de bodyboard. E aqui ele tem a questão da adrenalina. Aqui também, em outra revista do Rotary, tem a questão aqui, ó. Ai, deixa eu vir pra cá. Isso. É o quê? Um talento da natação. Por que eu coloquei aqui? Mas ela ainda não tá praticando. Mas ela vai produzir adrenalina porque ela vai ficar nervosa porque ela está participando de um campeonato. E ela quer vencer esse campeonato de natação. Então, muitas vezes pode acontecer da produção de adrenalina. Eu também separei umas imagens que eu achei na internet. Vou mostrar aqui pra vocês. Onde vai estar? Aqui, ó. Opa, desculpa. Olha aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Só um minutinho. Olha só, gente. Andar de montanha-russa. Tem muita gente que tem medo, né? Então, isso pode produzir também adrenalina. Olha aqui, ó. Corrida de kart também. A questão de, eu quero vencer. Isso também produz adrenalina. Deixa eu ver aonde mais. Olha aqui, ó. Quem tem medo de altura, né, um esporte radical. Gente, nem precisa ser um esporte radical. A pessoa pegar e subir muito alto em algum lugar, no telhado da casa. Isso pode produzir medo, adrenalina, né? Porque tem medo de altura. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar 2 imagens aqui e vão escrever uma legenda. Por exemplo, se vocês pegarem aqui, que nem a minha imagem aqui, ó, que já fala, ó. Surfista que desafia as ondas. Se fosse pegar essa minha imagem. Se fosse pegar uma dessas fotos aqui, ó. Corrida de kart, já é uma legenda. Aqui, ó. Andar de montanha-russa, dá muito medo. Então, vocês podem estar procurando uma imagem e colando aqui. Continuando aqui no exercício 5. O exercício 5 seria para a gente ter um diálogo sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Terça-feira ou na quinta-feira que nós temos dessa semana, do dia 20 ao dia 25, nós temos live. Eu vou conversar com vocês e nós vamos conseguir marcar uma live para poder conversar sobre esse exercício aqui, ó. Você já sentiu medo? Em que situações? Como você reagiu? Converse com professores e colegas. Então, na live nós podemos discutir sobre isso. E isso vocês vão perceber que esse medo fez a produção de adrenalina, sem vocês saberem o que era adrenalina. Ok, gente? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande. Tchau, tchau.